Olá, saudações e boas-vindas a mais uma gravação aqui do nosso canal, né, no projeto Cocriando, Cocriação Audiovisual e Soluções Editoriais. Estamos aqui em uma gravação simultânea para o nosso canal do YouTube, para o LinkedIn e também para o Instagram, no @projeto Cocriando. Já agradecendo a vocês que acompanham o nosso trabalho, tanto aqui no YouTube como também na Podosfera, por meio aí das principais plataformas de áudio, né? Nosso conteúdo tem chegado aí e tem ampliado, né, o alcance das produções em áudio, né, que a gente converte aqui a partir das palestras e das aulas que são transmitidas no YouTube. Então, nós estamos aí com esse crescimento cada vez mais exponencial também na podosfera, por meio aí do podcast Cocriando na Podosfera. A você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vindo. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário de formação, um dos administradores aqui do projeto Cocriando, né, juntamente com a minha colega Joana Páscoa, e nós promovemos aí a divulgação de importantes projetos e eventos na área da educação, tanto aqui no nosso canal, como na versão em podcast, e também no nosso repositório audiovisual, que já fica aí o convite para vocês acessarem por meio do nosso site, né? projetococriando.com. Por meio aí dessa URL, você consegue visualizar o nosso repositório audiovisual, já em fase aí de efetiva divulgação, né, para toda a comunidade da área de educação. A nossa convidada de hoje é a professora Lia Fialho, da Universidade Estadual do Ceará. Vou trazê-la aqui à tela. Ela mesma vai se apresentar aqui para o público e compartilhar aí um pouco das experiências à frente de um grupo de pesquisa de muita relevância, né, no programa de pós-graduação em educação lá da UES, especificamente por conta da organização do CEPEMO, né, que é o Seminário de Práticas Educativas, Memória e Oralidades, que tem como tema para esse ano Educação, Inteligência Artificial e Humanização, desafios éticos, pedagógicos e sociais. A professora, agradecer a professora demais por ter aceitado o nosso convite, estar aqui gentilmente nessa tarde, nesse começo de tarde, né, para compartilhar um pouco aí das experiências com a gente. Professora, muito obrigada, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui do Edvander Pires e, claro, né, a toda a equipe que faz o Cocriando, né, dizer que é uma alegria, né, poder estar ocupando esse espaço, né, tão valioso para divulgar um grupo de pesquisa que há muito desenvolve um trabalho muito sério, né, e também atualmente o maior evento anual de educação, né, do estado do Ceará. Então, isso para a gente é muito gratificante. Eu vou iniciar, né, contando um pouquinho, né, da trajetória desse grupo de pesquisa que deu origem a esse evento, que atualmente é o maior evento anual do estado do Ceará. O grupo de pesquisa Práticas Educativas, Memórias e Oralidades, ele foi chancelado pelo CNPq a partir da minha vinculação enquanto docente no programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Ceará. Então, desde então, esse grupo, né, que é esse grupo de pesquisa, ele se encontra todas as terças-feiras à tarde, das 14 às 17, ele é um grupo aberto,
Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do país, do exterior, que queira participar, ler, discutir, debater e estudar com a gente, nós sempre estamos de portas abertas para receber. Então, esse grupo, ele foi crescendo, ele foi se consolidando, e desde o seu início, ele começou a organizar um evento que tinha o mesmo nome do grupo, que tem, né, o mesmo nome do grupo, Seminário de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades, que quando ele ainda era pequenininho, né, as suas 3 primeiras edições, elas foram externas ao UES, né, então a gente chegou a desenvolver em Baturité, em ações, né, a gente chegou a ter eventos, né, ocorrendo também em Teresina, né, no Piauí, né, entre outros espaços institucionais. Ocorre que o evento, né, que no início foi pensado justamente para divulgar e dar vazão a todas essas pesquisas, que não só eram realizadas por membros do grupo, mas por todas aquelas pessoas que também conheciam e estavam envolvidos na pesquisa, né, no Brasil, cresceu e tomou uma dimensão enorme, né? Então, esse evento acabou vindo para a sua casa, né, que foi a Universidade Estadual do Ceará, né, por ser um espaço que realmente poderia acolher, né, as edições do evento e receber tantas pessoas e tantos participantes. E aí, a partir da pandemia, né, o evento teve que se reinventar e ele passou a ser, então, elaborado online, né? Então, desde então, a gente tem feito esse evento, que é o Seminário de Práticas Educativas Memória e Oralidades, de forma online, né? Geralmente no último mês, né, do ano, em dezembro, ou jamais no final do ano. E atualmente, né, nas últimas 3, 4 edições do evento, porque já tem 13 anos, né, vai fazer agora 13 anos de trajetória, ele reúne mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 inscrições. Né? Então, eu estou hoje à tarde aqui para conversar um pouquinho, né, para conversar, apresentar e falar tanto sobre o grupo de pesquisa, práticas educativas, memórias e oralidades, como para falar também do nosso evento e aproveitar a oportunidade para convidar todos vocês, né, para vir fazer parte não só do nosso evento, mas também no nosso grupo de pesquisa. Então, eu vou compartilhar com vocês, né, o site do nosso grupo de pesquisa, vou apresentar ele muito rapidamente para vocês, mas para dizer que a gente tenta manter, né, o site do nosso grupo atualizado na medida do possível, né, porque são muitas produções, o grupo é muito dinâmico, né, e muitas vezes a gente não consegue atualizar a tempo, mas atualmente, né, quem está na liderança do grupo sou eu, Lia Machado Fiuza Fialho, e na vice-liderança a Maria Aparecida Alves da Costa, que também tem estado, é professora do IFCE, né, e tem estado atuando ativamente também no grupo. Fora isso, nós temos a participação de outros professores doutores, né, como, por exemplo, a professora Lívia, né, que é do Pará, a gente tem outros professores da UES, como a professora Jennifer, a professora Vitória, né, além de professores que são professores da rede pública, né, e aí a gente tem, por exemplo, a Francinaldo Startac, enfim, dentre outros. Então, é justamente essa troca de saberes e de conhecimentos, né, de professores de várias localidades, né, de vários níveis e etapas de educação, que vai trazendo a riqueza para o nosso grupo. Né? O nosso grupo de pesquisa, né, ele, como eu já falei para vocês, né, nós temos aqui um site que deixa muito claro o nosso trabalho, então nele a gente traz os principais referenciais teóricos que são trabalhados no grupo. Esse referencial teórico que tem aqui, todo ele já foi lido e discutido no nosso grupo. Né? Então, todos os semestres a gente define, junto com o nosso coletivo, qual é o material, né, que vai ser, de fato, estudado no semestre. Então, essa não é uma decisão dos líderes, é uma decisão do próprio grupo, né, que vem dizendo, a partir do que a gente gosta de fazer, né, que é estudar a história de mulheres, biografia de educadoras,
a gente vai fazendo toda essa leitura. Em relação às biografias, nós já tivemos várias e várias mulheres, aqui tem uma relação no site, né, de mulheres biografadas, né? E aí essas mulheres aqui que foram biografadas, elas foram categorizadas, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos mulheres que são educadoras freiras, nós temos educadoras negras, nós temos educadoras de periferia, né? Nós temos educadoras transexuais, educadoras do campo. Então, a gente também fez uma categorização dessas várias mulheres, né, que foram biografadas. A gente tem, né, para cada uma dessas mulheres, uma ou mais, né, publicação. Então, assim, o site também traz essas publicações, né? Muitas estão em livros, outras em artigos científicos, não é? Em teses, em dissertações. Então, para a gente é uma alegria poder estar preservando, né? E não só isso, mas também divulgando a história de tantas e tantas mulheres, né, que contribuíram para o cenário educacional do nosso país, mas que muitas vezes estiveram invisibilizadas, relegadas a um segundo plano de importância. Né? Então, nós temos aqui uma relação, né, de artigos que são publicados todos os anos, né? Claro, sempre precisando de atualização, mas aqui tem várias dessas biografias dessas mulheres. A gente tem também, né, uma coleção de obras publicadas, porque a coleção Práticas Educativas ela é uma chancela, né, da EduS. Então, a gente publica livros pela EduS, e a nossa publicação de livros pela EduS já tem mais de 100 obras, inclusive, né, a gente convida a comunidade acadêmica que queira publicar, né, por uma editora científica e fugir, né, das editoras comerciais, né, que cobram para publicar e publicam qualquer coisa, enfim, quem quiser uma publicação realmente científica de qualidade, a gente convida. Nessa coleção, ela não tem fins lucrativos, então a gente realmente não cobra nada para que se publique na coleção. O nosso intuito é só realmente divulgar o conhecimento. E aí a gente tem aqui no nosso site alguns exemplos, né, de livros que foram publicados pela nossa coleção, né? Todos esses livros, eles estão divulgados gratuitamente no site da EduS. Né? Então, a gente faz uma publicação de acesso aberto para que todas as pessoas possam ter, né, acesso gratuitamente aos livros. Aqueles que têm para vender são o livro físico, né, que tem o custo da impressão, e mesmo assim, quando é vendido, é pelo próprio custo da impressão, né, porque a gente não tem nenhum fim lucrativo. E aí a gente organiza, né, um evento, todos os anos, como eu disse para vocês, né, que é o Seminário de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades, e que esse ano, né, vai ser realizado na data de 2 a 5 de dezembro de 2026, ou seja, né, já aí no último mês do ano, né, já quase encerrando o semestre, e a gente traz uma temática que é uma temática de muito relevo, né, para a comunidade acadêmica, mas não só, mas também para todos os profissionais. A gente vê o advento da inteligência artificial, né, sendo utilizado pelos nossos alunos, colegas, né, de profissão e pela comunidade em geral, e a gente se preocupa, então, né, de pensar o uso da inteligência artificial, entender que ela já faz parte do nosso cotidiano, não é negar a inteligência artificial em absoluto, mas é como trabalhar a inteligência artificial dentro da educação, e especialmente, né, sem perder a humanização, e com muita ética, né, e protagonismo pedagógico e social. Então, é utilizar a tecnologia em benefício do conhecimento de forma ética e responsável. Então, esse ano, a gente lançou esse desafio de trabalhar essa temática no nosso evento, já que tantas outras temáticas relevantes já foram, né, trabalhadas, inclusive a partir delas elaborados materiais riquíssimos, como cartilha de volta às aulas, né, cartilha de prevenção ao burnout, que foram, por exemplo, né, temáticas de eventos passados. Né? A gente tem também aqui no nosso site, né, uma preservação de todo o histórico dos nossos últimos eventos. Né? Então, no início, ele ficava hospedado na plataforma da Universidade Estadual do Ceará, mas como ela não tem capacidade para um grande armazenamento, ela começou a
ter que tirar do ar, né, alguns eventos, foi quando a gente mudou de plataforma, e aí a gente começou a utilizar a plataforma do Wix, né, para que a gente conseguisse manter todos os eventos preservados, e aí desde então, né, a gente tem todos os anais, todas as publicações, desde o primeiro evento, né, até hoje, não só preservado, mas também divulgado, né, tanto no site do grupo de pesquisa, como no site do próprio evento. Né? Então, aqui a gente tem também o nosso contato, um link para o nosso contato. Quem tiver interesse de fazer parte do nosso grupo, é um prazer recebê-los, né? E eu vou, então, né, parar o compartilhamento do site do grupo de pesquisa para entrar no que de fato nos interessa hoje à tarde, que é justamente, não é, o site do nosso evento do 13º Seminário de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades. Então, eu vou partilhar com vocês, né? O Edvander vai já colocar na tela. O nosso evento, né? É um evento, como eu disse para vocês, que anualmente ele já reúne, né, mais de 1.000 participantes. Então, se antes ele iniciou como um evento, né, regional, ele já ganhou não só uma dimensão nacional, mas uma dimensão internacional. Então, nós temos recebido anualmente trabalhos de Portugal, dos Estados Unidos, de países da África, né, enfim, e de vários continentes. Então, isso para a gente é uma alegria, porque é o reconhecimento, né, de todo esse trabalho, que não é feito somente pelos coordenadores do grupo, em absoluto, mas que, de fato, é feito por uma grande rede colaborativa. E aí, nesse evento, né, nessa rede colaborativa, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação, né, não só do evento, mas também de toda a nossa equipe, né? Então, assim, só para ficar claro, no nosso site a gente consegue ter acesso a todas essas informações, né? Mas eu vou, claro, na parte que eu considero mais interessante para esse momento, que é a nossa organização, né? A gente tem uma organização geral, que é constituída por 2 professores da Espanha, e mais um coletivo, né, de professores aqui do Ceará, né? A gente tem uma comissão científica sólida, né, com pareceristas internacionais, pareceristas externos à UES, mas também de pareceristas internos, né? E a gente tem uma logística de apoio, né, de professores doutores, como a Cristine Brandenburg, Carla Colares, Scarlett O'Hara, né, Roberto Oliveira, Lidiane Pereira, dentre tantos outros, né, colegas que anualmente têm se dedicado, né, na organização desse evento. Então, por exemplo, desde a primeira edição do evento, né, a certificação é toda de responsabilidade da Lourdes Rafaela Florencio, estou citando um exemplo, né? Aqui tem alguns colegas, como a Jennifer, a Scarlett, a Cristine Brandenburg, que trabalham no evento desde a primeira edição. Então, a gente realmente vem fidelizando, né, não só a equipe organizadora do nosso evento, mas também todo o nosso público, né? Para que, assim, só para mostrar para vocês que a gente tem uma aba específica, né, dos anais, onde tem os anais do ano passado, mas também tem de todas as outras edições pregressas do nosso evento. Entretanto, né, é preciso, né, ressaltar e destacar que, inclusive, algumas pessoas, né, consideram que esse é o maior diferencial do evento, é que o nosso evento, ele aceita tanto o resumo simples, como resumo expandido, relato de experiência e artigo. Então, você pode mandar trabalho em 4 modalidades. Ocorre que, na modalidade de resumo simples e resumo expandido, o trabalho ele é publicado em anais que ficam sempre preservados na página do nosso evento, inclusive, óbvio, os anais com o ISSN, né, como rege a orientação, né, do IBIT e da Câmara Nacional do Livro. Enfim, e os artigos e relatos de experiência nós temos publicados em revistas científicas. Então, são várias revistas científicas que são parceiras do evento. Por quê? Porque são contatos estreitos, né, com esses editores, são pessoas que confiam no nosso trabalho, porque cada um desses textos que chega, eles são passados no antiplágio, depois eles são encaminhados para os avaliadores. A nossa avaliação é uma avaliação inclusiva. O que significa isso? A gente sempre tenta dar a chance do autor, né, retificar, ajeitar, corrigir, porque o nosso intuito é ser um evento de fato formativo,
né? E não um evento que exclui as pessoas. Então, a maior parte dos trabalhos que são enviados, eles de fato são considerados, né? São aprovados, algumas vezes, claro, né, com solicitação de ajustes, mas ainda assim, né, a gente faz essa publicação, e aí a gente tem várias revistas, né, que são revistas qualificadas, que não são revistas predatórias, que são revistas vinculadas a instituições universitárias de ensino superior em todo o Brasil, que são parceiras do nosso evento. Então, a gente tem uma das revistas, né, é a Prática Educativa Memória e Oralidades, que é a RevPEM. Essa é a revista do próprio grupo de pesquisa, que leva o nome do grupo de pesquisa. Ela é uma revista hoje que está com o Qualis A3 e que, inclusive, né, nós ainda estamos em festa, em comemoração, porque ela acabou de ser aceita para compor a coleção Educa, que é o principal indexador, a principal coleção na área de educação do Brasil. Né? Então, a gente foi aceito. E fora isso, nós temos outras revistas que são parceiras nossas, né? Como a Recei, né? Que também é uma revista a Ensino e Perspectiva, que também é uma revista A, nasceu e cresceu também como evento, né? E hoje ela já é A3. Tem o Caderno GEPOST, também revista a revista científica Educação e Comunicação, a Xetetepé, que é uma revista espanhola, né? Nós temos a Estela, que é uma revista de Natal, a gente tem a revista Amazônida, né, que é da UFAM, a gente tem a Educação em Página, que é da UESB, da Universidade da Bahia, a revista IMPA, também da UES, a revista Educação, Pesquisa e Inclusão, da Universidade, né, Federal de Roraima. A gente tem a revista Educação e Ensino, né, que é de uma instituição privada, né, que é daqui de Fortaleza. A gente tem várias revistas, a Êxitos, né, também uma revista Coalizar, né, Coalizar 1, e ela é da UFOPA, né, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, assim, são muitas e muitas revistas, né, que se somam a gente, que acreditam no nosso trabalho e que publicam esses trabalhos que já são, né, aprovados pelo evento. Outro diferencial do evento é que os trabalhos eles são enviados, mas é justamente a nossa equipe quem fica responsável por colocar os trabalhos no template da revista específica para o qual o texto vai ser encaminhado, subir na página da revista, né, incluindo os metadados dos autores, e acompanhar, né, esse processo, claro, até a sua publicação. Então, eu acho que isso também é um grande diferencial do evento, né, que as pessoas entendem que todo o seu esforço, né, de produzir a pesquisa, de escrever um trabalho sobre a pesquisa, ele vai ter um fim público, né, ele vai ser de fato, né, publicado em revista séria, vai ser de fato reconhecido e vai poder transitar, né, na nossa sociedade brasileira, servindo inclusive de referência para outros trabalhos. Então, a gente tem vários dos nossos autores, participantes, autores de trabalho, né, dizendo para a gente, olha, eu tive meu artigo citado, olha, foi muito legal ver que outra pessoa está lendo o meu trabalho, né? Então a gente vai incorporando, vamos dizer assim, essa teia, né, de relações acadêmicas também a partir do nosso evento e a partir dessas revistas parceiras, né? É preciso também, né, restar claro em relação ao evento, né, que a gente pede que os trabalhos eles tenham até 3 autores, e esse ano, né, houve uma mudança significativa nas regras, né, porque para ser artigo ou relato de experiência é importante que pelo menos um dos autores seja mestre ou doutor. Essa não é uma exigência do evento, essa é uma exigência das revistas parceiras, né, mas que a gente tem que cumprir para conseguir, né, publicar esses textos nessa revista. Então, dizer para a gente que a confiança, né, de todos os colegas, para a gente é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação. É possível enviar trabalho até o dia 20 de agosto, então nós temos sempre feito uma divulgação muitíssimo antecipada, né? E o que a gente aconselha, na verdade, para os nossos colegas, né? A gente aconselha que eles possam escolher o GT para qual eles vão encaminhar o trabalho, porque esse encaminhamento é feito por e-mail, né? De uma forma muito simples. Então, a gente tem aqui, né, no nosso evento, 11 GTs, 11 grupos de trabalho com temáticas diferentes que abarcam
todos os trabalhos no âmbito da educação, né? E aí, ler, claro, com muita atenção as regras, né? Enviar o trabalho cuidadosamente, que a gente com certeza vai considerar. E aí, né, nas nossas submissões, né, é importante saber que você pode, né, enquanto autor, fazer a sua inscrição no evento e a submissão deixar, por exemplo, para fazer lá em agosto. Isso não tem problema nenhum. Inclusive, né, é importante ressaltar que a gente tem uma tabela de preço extremamente acessível. Né? Então, a nossa tabela de preço para estudante de graduação é R$ 50, estudante de pós 100 e professores universitários, né, e EBTT, R$ 150. Esse aqui é o nosso preço promocional, é o preço em que muitas pessoas já se inscrevem, né? As outras tabelas, na verdade, essa daqui, a gente brinca, né, e diz que é para aqueles que deixam as coisas para a última hora, porque pode mandar trabalho até o dia 20, né, e as pessoas estão pagando depois de mandar os trabalhos ainda. E a tabela do dia 5, né, após o dia 5, antigamente nós nem tínhamos, mas muitas pessoas, né, esqueciam de pagar o evento, né, desistiam, e a gente tinha que entrar em contato por e-mail uma a uma. Né? Então, a gente criou essa tabela, que a gente nem gostaria que ninguém se inscrevesse, né, com essa última tabela, na verdade, porque a gente entende que já é um pouco mais caro, né, mas é justamente para aquelas pessoas que dá esse trabalho, né, para a gente ter que buscar, ir atrás, enfim, porque não é essa a nossa intenção. Né? Então, assim, corram, aproveitem o preço da primeira tabela, que não existe no Brasil inteiro, né, nenhum evento que vai publicar o seu artigo numa revista científica que não é predatória, né, e com valor de inscrição tão barato. Outra coisa que é muito importante que o nosso evento faz é que aquelas pessoas que querem participar do evento, receber a certificação de 40 horas, mas não envia trabalho, para essas tem um preço ainda menor. Né? Então, assim, a gente tem um preço de apenas R$ 30, né? Ou R$ 35. E se for estudante do ensino médio, que é que a gente quer incentivar os estudantes do ensino médio, né, a participar de eventos científicos, a também ser agente de produção de conhecimento, esses pagam menos ainda, apenas R$ 15. E lembrando que toda a nossa programação, ela é, na verdade, gratuita. Né? A gente sempre disponibiliza no nosso site o link de toda a programação, palestras, apresentações de trabalhos, tudo. Então, aquelas pessoas que disserem, mas, professora Lia, eu não tenho dinheiro, eu queria participar do evento, você pode participar do evento, porque você vai participar de graça do nosso evento. Né? Então, assim, nem precisa fazer inscrição. Só faz inscrição e pagamento quem quer certificação ou quem quer enviar trabalho. Né? Porque aquelas pessoas que querem, de fato, só o conhecimento, essas daí nem precisam pagar o evento, elas conseguem acessar todas as mesas de palestras e discussões e todas as apresentações de trabalho, justamente porque a gente valoriza a ciência aberta e a gente faz um evento, de fato, inclusivo. Então, nós temos aqui, de uma forma muito tranquila, muito clara, como que faz a realização, né, da inscrição no evento para aqueles que querem o certificado ou que querem submeter trabalhos. Tem o passo 1, o passo 2, e a gente vai dizendo todos esses passos. E, além disso, quem tiver qualquer dúvida, né, é muito simples, a gente tem esse formulário de contato, né, em geral, a gente demora no máximo 24 horas ou até 48 horas para responder, né? Mas, em geral, essa resposta ela tem sido quase automática. Então, também é só você preencher com seu nome e seu e-mail, colocar aqui a sua dúvida ou a sua sugestão, clicar em enviar e a gente vai responder para vocês. Esse ano a gente ainda tem uma novidade, amarelinho, no cantinho do nosso site, a gente tem um conversar por chat, né? Então, também você pode mandar sua mensagem por chat, e você também vai ter a resposta no chat, se você também não quiser preencher aqui, né, para facilitar o esclarecimento das dúvidas. Então, agora compartilhado, né, o evento, as principais informações, eu vou parar, né, o compartilhamento para que a gente possa aparecer na telinha, né, e ao mesmo tempo, né, chamar o Edvander para vir aqui compor com a gente, né, na telinha e fazer questões, tirar dúvidas, enfim, esclarecimentos e o que for necessário. O importante dizer é que já tem, ao longo desses 13 anos, né, uma geração enorme de bolsistas de iniciação científica, professores da educação básica, que foram mestrandos, doutorandos, né, enfim, uma equipe enorme que não só trabalha no CEPEM, participa do nosso grupo,
mas é saber, né, que esse grupo está formando, né, novos profissionais, está formando alunos, né, e mais do que isso, né, ele é um grupo aberto, como eu disse, que quem quer participar, a gente sempre inclui. A gente tem um grupo de WhatsApp, Edvander, muito bacana, né, a gente inclui as pessoas no grupo de WhatsApp. Lá a gente tem um drive com todo esse referencial teórico para que as pessoas possam acessar, ler, estudar. A gente tem um link da nossa reunião, que é uma reunião no Meet, que ocorre toda semana. Então, também todas as pessoas que querem entrar são incluídas. Né? Então, a gente só tem aqui, né, na verdade, agradecer, né, a todos que confiam e que confiaram no grupo, né, que de fato incorporam, dão força e constituem esse grupo de pesquisa que não é feito sozinho. Nossa, professora, parabenizar demais pelo excelente trabalho. Realmente é uma produção que vale a pena, assim, vale a gente acessar, está disponível em acesso aberto. E parabenizar principalmente por esse olhar sobre o ensino, a educação básica, né, o ensino médio, de vocês abrirem para que eles tenham aí essa visão da universidade, né? De como você realmente produz pesquisa. Essas publicações estão no site da EdUS, não é isso? Gratuitamente, os e-books. Os e-books, sim, todos gratuitamente. Todos os livros que saem pela coleção Práticas Educativas, eles recebem DOI, né, e ele para preservação digital, e eles ficam de acesso gratuito no site da EdUS. Então, no site da EdUS tem um link específico, que são e-books, né? E aí você pode ir lá, colocar a temática que você quer, o assunto, e aí você vai puxar esses livros e baixar, né? Ou seja, fazer o download gratuitamente, né? São todos de acesso gratuito. A gente só publica livros nos quais os autores, né, eles concordam em disponibilizar esse material gratuitamente para o público. Porque a nossa intenção, de fato, é essa, é formar, é divulgar o conhecimento, né? Enfim, não é, a gente não tem, de fato, fins lucrativos, né? Perfeito. A programação está em fase de construção ainda, não é isso? Mas já está Exatamente, a adiantado de programa. alguma coisa aí para gente? Como sempre, né, a palestra de abertura, ela vai ser com a temática principal do evento, né, que é Educação, Inteligência Artificial e Humanização, Desafios Éticos, Pedagógicos e Sociais. O nosso grupo está participando de alguns eventos já com a temática de inteligência artificial, né? Tanto o CONAMPED, que é um evento de editoria científica, como um evento de Cielo, dentre outros, e a gente está tentando selecionar a dedo, né, esse palestrante de abertura que de fato domine esse assunto. A gente tem sempre uma mesa relacionada a essa temática do evento, então, além da palestra de abertura, a gente tem uma mesa relacionada. A gente tenta manter uma das mesas relacionada àquilo que o grupo mais estuda, produz e publica, né, que é a educação de mulheres ao longo da história da educação, mais especificamente de mulheres professoras. Então, a gente também sempre mantém uma mesa sobre biografia, ou sobre história de mulheres, né, enfim. E aí, as outras mesas, porque geralmente nós temos 4 mesas no nosso evento, né, essas outras mesas, elas são construídas também coletivamente pelos colegas do CEPEMO, pelos colegas do PEMO. Então, por exemplo, a própria temática, né, do grupo, a professora, uma das nossas professoras, que é a professora Paula Andrea, né, ela quem sugeriu, né, é uma professora que é diretora, que atua na educação básica, né, e foi ela que deu essa burilada desse tema e colocou lá como sugestão no nosso grupo. Então, essa, de fato, inclusive a programação, ela é uma construção coletiva. O que a gente tenta sempre na nossa programação é manter, né, um membro internacional em cada uma das mesas. Então, geralmente, a gente sempre convida, né, um professor doutor para fazer parte das mesas. Outro cuidado que a gente tem é de tentar não repetir os nossos palestrantes, para que a gente possa, né, abrir oportunidade para escutar vozes, opiniões, enfim, né, e conceitos de pessoas, estudiosos diferentes, né, conhecer o maior número, né, de pesquisadores e estudiosos. Então, essa programação, ela ainda está sendo construída, porque a gente precisa convidar, né, todas essas pessoas, ter o aceite de todas essas pessoas, que aí depois a gente sempre lança a programação e quando as pessoas vão confirmando, a gente vai colocando lá confirmado, confirmado, né, enfim. Então, as pessoas realmente precisam ter sua agenda
E como às vezes só é dezembro, né, ainda está muito longe, aí as pessoas dizem, nossa, mas em dezembro, né? Então a gente deixa geralmente para fazer a programação no segundo semestre, né, quando já está faltando aí alguns meses. Mas as pessoas confiam tanto, né, no evento, sabe que a gente pensa sempre uma programação muito cuidadosa, né, muito rica, de tal modo que as pessoas já vão se inscrevendo, já vão escrevendo os seus trabalhos, já recebemos submissões esse ano, inclusive, né, estamos, inclusive, avaliando as primeiras submissões, né, e é isso. Então, assim, é uma alegria poder estar aqui, né, conversando e discutindo sobre o evento. Não, de fato, é um evento consolidado já na área, e como você falou, é grandioso, né? Um dos maiores aí da área da educação, em nível aí, enfim, nacional, internacional até. A dinâmica dos GTs, professor, a gente pode submeter um trabalho para diferentes GTs, um para cada GT, ou tem que se limitar apenas a escolher um nesse processo de Não, submissão? Não, na verdade, pode escolher, né, qualquer um dos GTs. A gente geralmente, né, coloca os GTs muito mais para nortear quem está mandando, para que eles se sintam à vontade, porque eles sempre achavam, né, que porque o evento tem uma temática específica todos os anos, por exemplo, ano passado nós trabalhamos com os ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As pessoas achavam que tinha que escrever texto sobre ODS. Né? E a gente, não é isso, né? A temática do evento é essa, mas você pode escrever textos relacionados a todas as temáticas da educação. Então, a gente coloca esses GTs muito mais para que os participantes entendam que qualquer que seja a temática dentro do campo da educação vai estar contemplado no evento. Então, por exemplo, esse ano a nossa temática é com foco, de fato, na inteligência artificial. Mas o trabalho não tem que ser escrito sobre inteligência artificial, até porque nós temos poucos pesquisadores ainda nessa área na educação, né? Enfim, em todo o Brasil. Então, não é isso, né? Para que as pessoas entendam que eles podem mandar. Mas, na verdade, como é que a gente organiza esses trabalhos? A gente organiza pelas revistas científicas, né? Então, muitas vezes, determinadas temáticas cabe mais numa revista de inclusão, outra cabe mais numa revista de educação ambiental, né? Enfim, então, a gente, quando vai organizando esses grupos, a gente vai organizando por temática e por diversidade regional, porque as revistas elas não podem ter publicações endógenas, então a gente geralmente não publica, né, autores da casa nas revistas da casa, a gente tenta evitar o máximo, né? E além disso, é interessante para a revista que ela receba artigos dos vários estados brasileiros. Então a gente tem esse cuidado, né, de colocar em cada revista artigos de pessoas de estados diferentes, né, justamente para que a gente possa contribuir também com a qualificação dessas revistas científicas. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam, para qual revista meu artigo vai? Ou eu posso encaminhar o meu artigo para uma revista específica? Não, não pode. Você encaminha para o evento, quem decide é a comissão do evento, a partir do que chega, né? Assim, da localidade, por exemplo. Teve ano que tinham muitos trabalhos de Fortaleza. Então, a gente tinha que, né, jogar para várias revistas de fora, não podia colocar mais de 2 por revista da mesma instituição, a gente tinha essa dificuldade. No ano passado, por incrível que pareça, foi o Rio Grande do Norte quem mais publicou no evento. Né? Então, assim, a gente tinha mais textos do Rio Grande do Norte, então a gente também teve que fazer, né, todo esse cuidado, né? Então, assim, depende muito do ano, né, e do que chega para a gente poder realmente conseguir organizar, né, esses textos nas revistas, né? Então, os anais já é mais simples, né, que são os resumos simples, os resumos expandidos. Esses daí não, é mais fácil, porque fica num bloco só, é mais tranquilo de organizar. Uhum. Então se cria até meio que uma rede parceira de periódicos científicos, né, na área da educação. Isso é bem Exatamente. louvável, porque aí os editores vão dando as mãos e veem no evento essa vitrine também, né, professora? Com certeza, De... porque a gente sempre tenta, né, nas vinhetas Uhum. do evento, né, divulgar essas revistas. Quando os colegas perguntam, eu queria uma revista de confiança para publicar, a gente indica essas revistas que também são parceiras, né, do evento, que são revistas, né, de confiança, né, e é muito bom também acompanhar o crescimento dessas revistas, né, porque, por exemplo, a gente tem algumas revistas como a Ensino em Perspectiva, a IMPA, a Educação em Páginas, né? Deixa eu ver, tem
tem várias revistas que às vezes a gente colocava o artigo e a pessoa dizia assim, mas é uma revista C, né? Mas não tem qualis. E aí eu lembro que teve até colega que disse, então já que não tem qualis, tira o meu texto. E a gente respeita e tirava o texto. E aí depois o grupo ficou brincando e rindo. Gente, quem tirou o texto hoje deve estar muito triste, né? Porque todas essas revistas hoje são revistas A. Né? Então, são revistas A3, são revistas A4, né? São revistas A2, né? Por quê? Porque a gente publica o texto em revista que a gente sabe que é revista séria. Tem potencial, né, Que também. tem potencial. Então, às vezes, a revista não tem um qualis, porque a avaliação é quadrienal, né? Precisa 4 anos para poder ser avaliado, né? E ter um qualis, que, inclusive, agora o qualis vai, inclusive, acabar, né? Então, assim, vai ficar revistas consolidadas, em consolidação, não consolidadas, mas o evento deixa muito claro que a gente nunca prometemos qualis justamente por isso. O que a gente promete é que o artigo vai ser publicado numa revista que não é predatória, que é vinculada a uma instituição de ensino superior e que tem um editor que é sério, comprometido e ético por trás dessa revista. Perfeito, perfeito. Essa rede de publicações científicas. Professora, então, as suas considerações finais, agradecer, né, e você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. Esse material vai ser trabalhado tanto nas plataformas de áudio, como também na versão Shorts e Reels, e agradecer demais aí a sua presença aqui no canal do nosso projeto, tá? Suas considerações finais, para a gente poder encerrar. Bom, então eu gostaria de iniciar as considerações finais agradecendo ao Edvander Pires, parabenizando, né, pelo seu trabalho e especialmente, né, esse trabalho que assim como o evento, né, também é um trabalho voluntário, né, um trabalho de divulgação que envolve um profissionalismo, seriedade, qualidade, né, e é feito com muito acolhimento. Então, eu gostaria de parabenizar o trabalho da Cocriando, né, agradecer a oportunidade de estar aqui e finalizar, claro, convidando cada um, cada uma que está aqui nos escutando para conhecer o nosso grupo de pesquisa Práticas Educativas Memória e Oralidade. Quem quiser fazer parte dele, se junte a nós nas terças-feiras. É um grupo online, você pode acompanhar de qualquer lugar do Brasil. Mensalmente, a gente faz um encontro presencial com o intuito de agregar, né, de se conhecer, mas a gente faz sempre online para poder acolher quem mora longe, né? Então, assim, venham conhecer o nosso grupo, venham conhecer o nosso trabalho e, para esse momento, venha participar da nossa 13ª edição do CEPEMO. São 13 anos, né, de evento, não são 13 meses ou 13 dias, né? Então, aí tem uma longa jornada de trabalho envolvida nesse evento e a gente gostaria de convidar cada um que está aqui, né, nos assistindo para se somar conosco no evento, fazer parte do evento e poder também, né, constituir a sua própria opinião, compartilhar com a gente essa opinião e fazer com que o evento cresça junto, porque o evento foi mudando ao longo dos anos, né, a partir também das sugestões, né, dos elogios, das críticas, porque tudo é sempre muito bem-vindo para a gente estar cada dia crescendo cada vez mais. Perfeito, do dia 2 ao dia 5 de dezembro. Perfeito, já ali no caminhozinho ali do final das festividades do final. Dá para se programar, né? Temos aí o ano todo para se programar e comparecer a esse evento. Parabenizar mais uma vez, professor, agradecer a todos vocês. Nos vemos aí na próxima gravação. Muito obrigado, até mais. Obrigada, Edvander Pires. Tchau, tchau.